Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Falando HubSpotês, nossa plataforma de conteúdo sobre marketing, vendas, atendimento ao cliente, inovação, tecnologia e, é claro, muito HubSpot. Hoje vamos falar um pouquinho mais dos casos práticos de HubSpot, experiências do todo dia e como algumas empresas tiveram sucesso na implementação do CRM. Meu convidado é o Bruno Amico, meu sócio aqui na Tropical Hub. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Cris. Prazer estar aqui novamente. Mais uma vez, a gente conversando de HubSpot. É a nossa conversa do todo dia, é a conversa que a gente tem junto aqui na empresa, que é uma empresa que implementa somente o HubSpot. A gente conhece outras plataformas, mas a gente se dedica aqui ao aprendizado do CRM HubSpot. E hoje nós escolhemos falar, né? A gente pensou bastante o que a gente podia trazer para o canal, aqui para a plataforma, sobre a nossa experiência. E muita gente pergunta para a gente como é na prática. Que empresas que usam, como as empresas usam, e a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história. É claro que para isso a gente tem que fazer uma introdução, né, Bruno? O que a Tropical faz, porque a gente pode contar essa história de sucesso, algumas histórias de sucesso para vocês, e eu vou deixar o Bruno falar um pouquinho sobre a história da Tropical com o HubSpot, e não só pela Tropical, mas por que a gente desenvolve programas todos que são pautados no ecossistema da HubSpot e como que isso impacta para o cliente, para as empresas que contratam a plataforma, né? Bom, a HubSpot ela é uma plataforma, ela é um software que a jogada deles, vamos dizer assim, né? O segredo deles é o seguinte, eles fizeram uma metodologia, criaram uma metodologia e um software que justamente se encaixa com essa metodologia. Então você tem que estudar essa metodologia que começou lá no marketing, que é o famoso inbound marketing, né? Eles que cunharam esse termo. Então é como se ele falasse assim, eu te ensino, né? Eu te dou meios para você aprender a metodologia e te dou o software onde essa metodologia é aplicada na prática. Então o HubSpot é uma plataforma de execução. Só que com o passar dos anos, lá se vão em mais de 15 anos, essa plataforma ela cresceu para marketing, ela abarcou, né, vendas, depois atendimento e agora dados e integrações. Então ela se tornou uma plataforma de fato, né, no real significado da palavra, de negócios para geração de receita, de atendimento, de vendas, de relacionamento. Então hoje é uma plataforma de CRM. Então, como a HubSpot fornece todo esse material, que é uma reunião de diversas metodologias, né, de tecnologias e projetos, o parceiro HubSpot, como é o nosso caso, ele tem que então se apropriar desses conhecimentos, né, também ter um conhecimento prévio e transformar isso numa metodologia de projetos, de implementações que são práticas para os clientes. Na vida prática nossa, no todo dia de negócios aqui da empresa e dos nossos clientes, das empresas que usam o HubSpot, o importante é você ter uma expertise técnica focada nessa plataforma, no caso do CRM HubSpot, e que você possa expressá-la também. Então, nós trouxemos aqui 6 histórias de sucesso. Esse é um episódio que vai contar um pouquinho sobre cada uma delas. Eles são histórias de sucesso premiadas pelas avaliações aí de um ecossistema. Eu acho bem... A gente é muito orgulhoso, tá, gente? Sendo um pouquinho aqui, nem usando muito de uma humildade, talvez, aqui expressa nas câmeras, a gente fica muito feliz com essas conquistas da Tropical, com um time incrível aqui de especialistas que temos. A gente usa aqui, né, até nossas prateleiras para expressar o orgulho que a gente tem dessas conquistas, porque os cases que a gente desenvolveu, cases reais, de uso de HubSpot, de sucesso de HubSpot na prática, renderam para a gente bastante visibilidade. O primeiro prêmio que nós ganhamos internacional, ele é um prêmio que expressou o crescimento orgânico com o uso do Marketing Hub da HubSpot. Então foi um prêmio em 2021, foi o nosso primeiro reconhecimento aí do Impact Awards do HubSpot, é uma premiação específica da plataforma, onde nós inscrevemos o case de uma instituição que fez um crescimento muito expressivo, foi 500% de crescimento orgânico em 2 anos, e nosso cliente ele conseguiu bastante vitórias em relação a essa estratégia, então ele teve muito mais parcerias, muito mais vendas, ele teve muito mais sucesso dentro da sua amplitude ali de atuação, e aí nós inscrevemos esse case, concorremos com outras instâncias, né, outros países também, a gente concorre com outros, são 4, desculpa perguntar agora, como que era mesmo? Todos os países da América Latina, esse é separado por regiões, né? E por regiões também, Isso. Né? E aí, quando a gente citou esse case, o pessoal na avaliação, a banca lá do HubSpot,
considerou que era um case super expressivo. A gente aqui já acha, né? Porque no todo dia a gente fica feliz, celebra bastante com os cases. Mas esse reconhecimento trouxe para a gente uma validação expressiva do quanto que isso impactou o cliente, de quanto o uso do Marketing Hub foi importante para essa instituição. Esse foi o primeiro, em 2021. E aí a gente teve um segundo prêmio, a Tropical tem um segundo prêmio, olha, eu até ia falar inglês agora, que é o Platform Excellence, né? A gente ganhou esse prêmio, o Bruno vai explicar um pouquinho melhor, que daí já entrou mais na expertise técnica, mas do uso de 3 módulos do HubSpot integrados para uma estratégia de crescimento de uma indústria de atuação global que precisava de um case aqui na sua unidade no Brasil. Então, foi bem expressivo também, 2 anos de projeto, colocando todos esses módulos para rodar, fazendo interface com as equipes e colocando muita expertise técnica para conectar tudo isso. Conta um pouquinho para a gente. Essa categoria, excelência de plataforma, né, que eles chamam, a gente chama de solução multi-hub, né? São 2 ou mais hubs juntos e trabalhando juntos para dar um resultado. Então, ou seja, são multi-resultados, né? Eu vou desde resultado de vendas, então, no caso, essa empresa em questão teve mais de 2 milhões por ano de faturamento incremental, além de todo o crescimento orgânico, crescimento das peças, visibilidade, alcance. Então, foram muitos pontos de melhoria, porque são 2 ou mais hubs integrados quando a gente trabalha com marketing, com vendas integrado, com integrações integradas, né? Tudo junto, né? Tudo junto misturado. No final das contas, né, misturar tudo isso significa que nós, parceiros, a gente tem que ter expertise técnica na área de vendas e na área de marketing. E outras áreas também que surgirem, mas nesse caso específico, a gente usou o CMS Hub junto com o Marketing Hub e a gente fechou ali, vamos chamar o bloco de marketing. Essa empresa especificamente, ela não tinha visibilidade digital, ela tinha muita competitividade no campo físico, né? No todo dia, tinha bastante atividade de trade marketing, mas ela não tinha uma aproximação com o seu cliente final, com quem comprava seu produto, é uma indústria, né? Efetivamente. Então, foi muito bom para a gente participar desse projeto e ver como o HubSpot conseguia conectar essas pontas. Nós desenvolvemos a estratégia, não é só a configuração técnica da plataforma, a estratégia fica por conta de um parceiro muitas vezes e escrita a 4 mãos aí com o cliente. Mas o interessante do case em si era ver como as áreas de marketing e vendas trabalharam simultaneamente para o mesmo objetivo comum. Nós chamamos aqui de projeto de integração marketing e vendas, né? E também, desde a ponta com o CMS Hub, que é a parte de sites, a gente conseguiu montar um grande CRM. Eu acho que o desafio, Bruno, não sei o que você vai apontar aqui também, mas no meu caso o desafio era a gente falar com bastante instância nas empresas, né? A gente tem o gerente de marketing, o gerente de vendas, o diretor de marketing, o diretor de vendas, o VP, que pega todas as áreas, o atendimento. Era bastante relacionamento, né, para nós, né? Todas essas equipes vêm para a mesma mesa, né? Então, equipes, como a gente sempre fala, que às vezes nunca se encontram no dia a dia, passam a se encontrar em prol de um projeto em comum. O diretor de vendas, VP, diretor de atendimento, o atendente de vendas, a gestora de marketing, todo mundo falando sobre o mesmo projeto, com o mesmo objetivo. Mesmo objetivo. Bom, esse case, para nós, ele foi muito expressivo, principalmente pelos aprendizados que nós tivemos. Eu acho que por ter sido um projeto muito aprovado por altas lideranças, todo mundo estava dentro do projeto. Então, uma dica, né, que fica para quem está assistindo, e o aprendizado bom, né, o bom aprendizado para a gente, onde a gente gosta de contar essa história, foi que os líderes aprovavam o projeto, eles escreviam com a gente e participavam das reuniões. Isso foi muito importante. Nem sempre a gente consegue isso das empresas, mas a alta liderança investiu junto com a gente nessa implementação. Então, nós temos bastante história de sucesso nos quick wins que a gente chama do projeto, né? Então, a gente queria fazer uma implementação de uma parte do projeto. Era sempre em conjunto, alta liderança, operação, fornecedor, no caso a gente aqui, consultor de serviço. Isso foi fazendo vários blocos de atividades interessantes, blocos de sucesso. Acho que o projeto evoluiu muito bem, né? A gente depois só foi colhendo os frutos desse projeto. Vamos para o terceiro já? Sim. Terceiro case de sucesso aqui, aí a gente vai entrando numa expertise mais técnica ainda do HubSpot. Nós ganhamos um prêmio de Technical Expertise com uma empresa. Aí eu vou deixar o Bruno explicar um pouquinho, que eu acho que ele foi o líder desse projeto, vale a pena ele contar
como que essa empresa conseguiu mais 34% de fechamento de vendas, bem expressivo, que era acima do esperado pela empresa, entendeu? Isso já foi incremental, que a gente fala, não estava ali nas metas, né, que eles estavam esperando, foi um ganho do projeto em si, de uma inovação. Conta pra gente como que foi esse case. O Technical Expertise, ele valoriza as soluções customizadas específicas para um determinado cliente. Então, o HubSpot, ele vem de prateleira, vamos dizer assim, mas como ele tem muita flexibilidade, às vezes eu consigo customizar para uma necessidade única daquele cliente que vai ajudar ele numa tarefa X, que vai trazer mais visibilidade, vai economizar tempo, né? Então, esse case a gente trabalhou com 4 soluções customizadas, desde assim, para fazer proposta mais rápido, para subir múltiplos produtos mais rápido, para trazer mais visibilidade, para trabalhar com multimercados e multimoedas, que são equipes internacionais. Então, uma série de customizações, né, que culminou nesse aumento aí de hoje uma taxa de fechamento de 34%. Então, a gente conseguiu verificar o aumento do faturamento, a diminuição no tempo de fechada de negócios, né, e os relatórios que hoje eles são on time, né? Então, antes eles tinham todo aquele trabalho de exportar para planilha, para Excel, para fazer relatório, e hoje o líder ele simplesmente vai no dashboard, né, no painel, e vê o relatório a qualquer horário do dia. Então, essas soluções integradas, encadeadas, nos deram esse prêmio aí. Esse case, a gente não está citando o nome dos nossos clientes, eles estão também no nosso site, dá para procurar ali, a gente teria até, como os prêmios precisam de autorização do cliente, a gente pode expor também, né? Pode falar das empresas. Mas aqui no caso do HubSpot Ace, a gente decidiu trazer só o cenário para vocês. E o cenário dessa empresa era desafiador, né? Porque o tipo de serviço da empresa é muito específico, né, Bruno? Sim, são distribuidores, né, de redes, né, de fibra ótica, de telefonia. Então, vai desde implementação de cabos interestaduais até agora com a questão do 5G. Então, aquele equipamento interestadual, né, que monta aquelas redes todas de telefonia de provedores de internet. Então, é uma coisa bem nichada, bem específica, né? Isso não é B2B total, né? E tem gente que pergunta o tempo todo aqui no acolhimento comercial da Tropical se a gente atende só B2B, só B2C, se isso é bom para escolas, se é bom para universidades. E a gente fala, depende do desafio, traz para a mesa e a gente monta um projeto. Esse é um caso desse. O serviço é muito específico. Você falar que era geração de lead não era o desafio principal deles, né? Era agilidade no processo de vendas e precisava de uma solução customizada. Equipe incrível, a gente sempre é fã dos clientes e esses cases que nós ganhamos, né, esses prêmios que renderam, que são frutos dos cases, na verdade, eles trouxeram para a gente assim, muita admiração da nossa parte, porque as equipes nas empresas são incríveis também, ajudam no desenvolvimento dessas propostas, mas a estratégia de uso de HubSpot vem das cabeças pensantes, né? Vem do time de consultoria também com a solução HubSpot. Vamos para o quarto case? Vamos. Já? Podemos? Então, aí a gente ganhou também um prêmio, né, de uma categoria de Platform Migration, que é a migração de plataformas, onde uma empresa já estava usando outra plataforma e aí decidiu optar por uma virada para o HubSpot, né? Fazer isso é sempre desafiador, porque ele já tem um status de operação, ele já tem afinidade com a equipe, às vezes com aquela plataforma, com aquele jeito de enfim, de interagir com as tecnologias, e a gente chega com uma inovação. Então, não é simplesmente tirar os assets, né, os ativos de um lugar e transportar para outro ambiente. A gente tem que ter um plano de cultura, de gestão de crise, de tecnologia, enfim, tudo que a gente precisa para deixar a equipe e a empresa confortável. E aí, nesse caso, vou deixar o Bruno contar também que ele foi líder nesse projeto. Como foi esse case para a gente? Toda empresa, ela vai, a não ser que ela esteja sendo criada do zero, né? Ela sempre vai, quando ela escolhe o HubSpot, ela sempre vai partir de um lugar para o HubSpot. Ela vai, nem que seja planilhas ou geralmente, como é mais comum, outros softwares, ela vai ter que fazer alguma espécie de migração, de passagem, né? Do que ela usava, tanto de metodologia, de equipes, de tecnologia, para o HubSpot. Então, a migração você parte de onde a empresa estava para ela passar tudo isso para o HubSpot. Então, isso vai desde ativos, de contas, de segmentações da equipe em si, né, que tem que receber treinamento. Então, é bastante trabalhoso
fazer essa migração, e às vezes é o ponto zero, né, de um projeto. Eu falo, comprei o HubSpot, eu quero agora migrar o que eu tenho, porque a roda não pode parar de girar, né? Você está fazendo, geralmente é com o carro andando, né? Porque a empresa não pode parar, então você migra os ativos no HubSpot. Esse esse prêmio, né, específico, é uma migração de Salesforce, que hoje é um grande concorrente da HubSpot. Os dois aí estão sempre no páreo como as duas plataformas mais robustas aí do mercado. Então foi uma migração de Salesforce que era usado para marketing, para vendas, era usado por dezenas de pessoas na empresa. Então foi lentamente num processo, passando então o HubSpot sendo o CRM principal. Eu assisti um pouco mais de fora esse projeto, mas fiquei bem impressionada com a paciência do cliente. A paciência é um jeito de falar, mas como ele tinha maturidade para fazer as passagens e apoiar o nosso time que estava trazendo inovação. Muita gente compra o HubSpot, adquire, faz esse investimento na plataforma, quer usar no dia seguinte. É lógico que a gente tem pressa, ele está lá para ser usado rapidamente, mas existem empresas que têm muitos dados nas plataformas, então fazer a migração também exige um pouco de paciência, né? Nesse caso específico, fala um pouco sobre a complexidade de relacionamentos dessa empresa, para todo mundo entender como que precisou de muito cuidado técnico para fazer a migração. Bom, essa é uma empresa, né, que é uma entidade, vamos dizer assim, organizacional, né, em prol de movimentos aí que falam com ativistas e pessoas mesmo, pessoas comuns. Então ela tem um contato direto com o público, né, sobre causas ambientais e toda essa discussão. Então ela literalmente lida com milhares de pessoas diariamente, né? Então ela tem que acertar essa comunicação para quem que ela está falando, tal, e isso está acontecendo o tempo todo. Então essa migração ela teve que ser feita enquanto sem parar essa máquina aí, né? Esses relacionamentos, e tá falando com todo mundo e tá mudando de software. Não tem aquela desculpa depois, deu um erro aqui que foi, a gente tá migrando de software, tá trocando de plataforma. Não pode falar isso, né? Não tem. Apagou a luz, parou a máquina porque eu estou migrando, né? Olha, tá trocando isso. Não, isso não é possível, porque isso gira 24 horas por dia. Então você tem que ter todo o cuidado, todo o plano de contingência, os monitoramentos, né, os plantões que nós fazemos justamente para você ver se está tudo certo. São muitos pontos, eu não vou nem me delongar muito aqui, mas são muitos pontos técnicos, né? E também humanos de comunicação. Você não pode quebrar aquelas réguas e acontecerem, né, a mensagem certa para a pessoa certa no momento X, né, com os gatilhos. Então você tem que fazer isso tudo, trocar uma coisa, tirar um pedacinho, ligar e desligar. Então é bem trabalhoso, mas é muito satisfatório, né? E eu gosto também de sempre trazer esse desafio, gosto mais dos relacionamentos com as pessoas em si, fico prestando atenção como que nós temos que fazer isso aqui na Tropical com excelência nos relacionamentos, porque lá nas empresas eles estão com um desafio específico com uma plataforma, a gente chega com outra, né? E aí a gente quer que aconteça na nossa plataforma, a gente quer que todo mundo entenda, porque esse é o nosso mundo. Mas tem todo um cuidado de gestão de crise mesmo e de adesão às novas plataformas e tecnologias. Fala um pouquinho desse trabalho, como que a gente promove esse trabalho também nas empresas, como que a gente vê as empresas também em dor, muitas vezes, com isso, né? Quando nós trabalhamos, né, com uma implementação em geral, a gente tem essas duas palavras, né, adoção e adesão, né, como ponto principal. Então, ou seja, a empresa tem que usar a plataforma, de fato, e tem que usar todo mundo, desde o operacional da ponta até o gestor que está vendo o resultado. E você tem inúmeras resistências, né? Tem empresas que usam outra plataforma já há anos, tem gente que não foi avisado, que não foi envolvido no projeto, que ele não gosta, que tem, né, às vezes não gosta de tecnologia nova, que sente que vai atrapalhar. Então é todo um movimento muito até de humano e de discussão, de tecnologia. Você tem que mostrar ponto a ponto, olha, isso que vai fazer, vai te trazer esse benefício, experimenta isso. E são muitas as resistências, né, porque o ser humano é muito diverso, né? Então, quando a gente fala de implementação, a gente está levando em consideração todos esses aspectos, como você bem disse, não é só técnico. Não é um técnico lá instalar um negócio e tá bom. Você tem todo esse contexto em volta de um processo desse, de migração, né, de plataforma. Por isso ela é tão comemorada, né? E a verificação do conforto de uso pós-lançamento, pós-launch, né? A gente fala muito aqui do Go Live. Qual foi o conforto da equipe? Como que eles já estão percebendo o valor
nessa alteração, nessa mudança. A gente acompanha também. Acho muito importante não parar ali na hora que a gente só conectou tudo e ter um tempo de experiência e coleta de experiências também com o uso de HubSpot, né? Acho que isso envolve também a implementação sistêmica da plataforma ou de qualquer nova tecnologia. Aqui falamos muito de HubSpot. Bom, esses foram os prêmios que nós recebemos pelos cases enviados aí para a comunidade internacional da HubSpot, selecionados. A gente falou para vocês de 4 empresas que utilizaram e 4 tipos de prêmios diferentes. E aí, recentemente, nós ganhamos 2 selos de especialistas técnicos em determinadas áreas. Eu vou explicar melhor aqui para vocês. Eu acho importante falar sobre isso. Lógico, sempre a gente fica envaidecido aqui com a nossa iniciativa na Tropical, mas não é só por isso. É que eu acho que é um grande feito a gente já ter selos no Brasil que comprovam a eficiência do HubSpot, que a gente já vê aí rodando o globo, né? O HubSpot ele está presente hoje em muitos países e nós assistimos de perto essas empresas também que implementam em outros países terem sucesso com a implementação e vamos acompanhar aqui do Brasil, a gente vai experienciando isso juntos também com uma comunidade muito grande. E aí nós recebemos um selo que é o Onboarding Accreditation, que é sobre a expertise técnica no momento 1 da implementação do HubSpot. Quando ele chega numa empresa, como que a gente faz isso certinho, vamos dizer assim na nossa linguagem aqui, como é que esse trem fica bom desde o começo? Bruno, fala um pouquinho pra gente dessa conquista, o que isso implica também e como isso pode beneficiar a comunidade que está implementando o HubSpot inicialmente no Brasil. Bom, esses 2 selos aí recentes, eles nos orgulham muito, né? Aí realmente não quero ser aqui vaidoso, mas porque ele é um processo difícil de comprovação. Você tem que comprovar via documentação, você tem que ter uma aprovação do cliente, você tem que fazer uma apresentação. Então, é um processo bem mais robusto, como se fosse quase que uma banca mesmo, de realmente, olha, você teve essa solução, você tem um monte de pré-requisito para responder, então a gente conseguiu aí passar por todos, mas é como você falou, ele comprova que um parceiro, então ele é acreditado, ou seja, como se fosse uma certificação, que o pessoal falou hoje de ISO 9000, esse tipo, que ele então ele é comprovadamente, ele sabe conduzir um processo de onboarding, que é a base de toda a configuração. Então o HubSpot, se você começa errado, né, a chance de erro é enorme, então quando você pega um portal novo e você configura ele do zero para preparar o terreno para o futuro. Esse é o que a gente chama de onboarding. E não é, de novo, diferenciando o onboarding, acionei os botões, ativei botões no HubSpot, ativei ferramentas. Essas ativações fazem parte de um bom onboarding, né? Mas a gente está falando de como a gente pensa nessa solução também. Então, a consultoria de um parceiro, de quem está pensando no projeto, em como vai gerar mais visibilidade, o uso de HubSpot, ele vai gerar valor para aquela empresa, ele faz parte do processo de onboarding. Então, tem muita gente que fala assim, não, a gente vem aqui e faz um plug and play, né? Escutamos isso bastante aqui, né? Vamos lá, a gente vai ativar essa integração aqui. Não, ele tem integração nativa, meu time técnico está muito bem para isso. Eu não acho que seja assim na prática, tá? A gente experiencia isso muitas vezes. Se alguém quiser discordar, pode falar aqui com a gente. Ele é intuitivo, é uma plataforma muito intuitiva, mas o projeto ele precisa fazer parte do onboarding. Então aí nesse selo estava composto também nessa acreditação. É tão ruim falar isso em português, né? A gente não conseguiu achar uma palavra muito boa, mas nesse reconhecimento, o importante também é avaliar a solução. Então fala um pouco pra gente do case que foi a avaliação de solução, aí como é que isso foi avaliado por essa banca e como que esse prêmio chegou aqui pra gente, né? Ele pegou num caso que é muito comum, né? É mais comum vir um cliente que já tentou usar o HubSpot, que ele já tem, de certa forma, já tem até contratado algum módulo, do que aquele que vem do zero, tá? Então, o do zero, eles são mais raros, mas daí a gente fala, pô, mas eu estou falando de onboarding, né? Como é que eu vou fazer onboarding de um cliente que já tem? Justamente por isso. Ele chega, olha, eu já usei no passado, eu tive outro parceiro não sei quanto tempo, eu fiz com um pessoal que já não está mais na empresa, então ele tem um HubSpot que ele está todo quebrado, como a gente fala, ele está tudo bugado, ele não está bom, ele não está confiável. Então, às vezes, você tem que dar passos atrás e refazer o onboarding corretamente. Então, isso faz parte do projeto. Então, este case, justamente, ele
ele foi uma reestruturação de todos, a gente chama de objetos, né, tecnicamente, toda a estrutura de objetos, de organização de dados dessa empresa, de onde vinha, por que vinha, o que estava com erro, por que eu não traqueava tais coisas, que tipo de relatórios eram necessários. Então, a gente reorganizou isso com o que a empresa queria extrair, a gente verifica as possibilidades, dá para fazer isso ou não, de qual forma, como é que vocês estavam fazendo antes, então a gente faz um depara de como são as melhores práticas e a gente restarta o portal, vamos dizer assim. Tá? Então essa comprovação nesse caso agora mostrou essa eficiência, que agora chegamos a um nível de muita satisfação, de tremenda desoneração operacional. Estamos falando aí de horas, 3 a 4 horas por dia que a gente tirou de trabalho braçal, assim, trabalho repetitivo da equipe. É uma solução, o onboarding ele tem que trazer junto a solução. É o que a gente fala aqui o tempo todo, a diferença de um onboarding. Eu só oriento e faço ali, ativo algumas coisas para o onboarding que você entende a dor e a demanda do cliente, aquele objetivo que ele tem estratégico, objetivo de negócios que ele está imprimindo com a aquisição dessa tecnologia e dessa metodologia também. E aí eu acho que é muito importante falar que no onboarding faz-se muito necessário olhar para isso. Tem gente que acha que o onboarding ele é técnico, não é. Ele é sim um processo consultivo também, um processo de soluções, e aí depois disso você pode navegar pela plataforma, pode orientar equipes e transitar com essa inovação com muito mais facilidade, né? Falando bastante do onboarding, para a gente virou uma palavra e uma campanha aqui na Tropical, aproveitando o bate-papo do case, porque a gente tem muito hábito de pegar HubSpots usados, né? Então, muita gente fala assim, tem um HubSpot há muito tempo e a gente gostaria de arrumar um HubSpot, a gente quer uma nova história com o HubSpot, é mais ou menos isso, né? Vamos contar novas histórias com o HubSpot. E pode ser na área de design, acho que falar um pouquinho até de design, não é um case específico, mas muitas empresas que usam o HubSpot há muito tempo precisam de um redesign, precisam de um revamp, que a gente fala muito aqui, trocar um pouco da identidade visual, também digital, que ela está muito acelerada, e isso é importante trocar no HubSpot. Tem vezes que a gente pega um blog e ele já está com 2, 3 anos de uso, ele precisa de novas interfaces, precisa também estar mobile first, por exemplo. As empresas já usam a ferramenta, mas às vezes elas não estão aproveitando o máximo do potencial da ferramenta. Então, onboarding para a gente virou uma campanha aqui, né? Queremos fazer onboarding. Chama a gente que a gente quer fazer. A gente quer colocar o HubSpot no lugar, no trilho certo para os gestores, para a sua empresa. Enfim, vou parar aqui com a propaganda, tá bom? Vamos falar do último case de um outro selo que nós conquistamos esse ano, também, que é o Custom Integration, né? Fala um pouco mais pra gente, que esse aqui é mais difícil ainda para explicar, que ele ainda é mais técnico. Esse significa o ápice, né, para as equipes técnicas, realmente é muito, muito, muito gratificante você ter essa certificação, que ele comprova, então, que nós somos capazes de prover integrações de alta complexidade e customizadas para as necessidades de um cliente. Então, são quase que casos únicos. Para aquele cliente específico, a gente desenvolve uma customização dentro do HubSpot para atender aquela necessidade. Então, o caso do selo foi integrações com outros sistemas, onde nós tínhamos que trazer todo o histórico de compras de clientes, a gente chama de B2C2B, né? B2B2C, na verdade. Então, eu tenho um cliente de uma loja parceira que ele comprou numa outra loja, que são qualquer loja online aí pelo Brasil, milhares, né, de lojas, e nós tínhamos que ter visibilidade do que ele comprou numa loja física ou virtual, na hora que ele fosse pedir algum auxílio. O operador tinha que consultar e falar, olha, você comprou uma camisa na loja tal, dia tal, no shopping tal, e ele trazia todas as informações financeiras de uma determinada forma para atender um compliance de segurança, não vou entrar em detalhes agora, mas assim, tinha todo um condicional de como essa informação tinha que ser ofertada, tinha que aparecer sem entrar em nenhum entrave de segurança de vazamento de dados, sem que essas informações fossem compartilhadas, porque eram informações sigilosas e financeiras. Então essa acreditação a gente comprovou através desse case, que foi bastante complexo para construir, que a gente então desenvolveu
essa customização específica para esse cliente. Verdade, a minha cara aqui é que eu estou lembrando de passar pelos times técnicos aqui, ver as telas deles de automação, né? É uma loucura de ver a mecânica de automação e a expertise necessária para cada solução, às vezes, de régua, de relacionamento, de visibilidade de dados, né? Isso muitas vezes me chamava atenção pela alta complexidade. O time aqui, vamos deixar nosso reconhecimento e agradecimento para todo o time da Tropical que ajuda a gente, eles se empenham muito nos cases e eu acho que o pessoal que trabalha com a gente entende a importância da gente elevar o nível da conversa com o HubSpot no Brasil, né? Estamos fazendo isso já há mais de 7 anos. A Tropical Hub nasceu já implementando somente o HubSpot, sempre foi uma opção nossa trabalhar com essa plataforma e nós continuamos assim sempre crescendo, né? Com o HubSpot, nós fazemos os eventos para a comunidade do HubSpot, fomos os primeiros trainers no Brasil, né, especializados e credenciados pelo HubSpot, ou seja, você tem um HubSpot, quer saber como usar ele, pode chamar a gente, que a gente também entende do assunto, vai poder ajudar as equipes operacionais, além das consultorias. Mas todos esses atributos aí com o HubSpot, esse tanto de HubSpot na nossa vida, ele é possível porque a nossa equipe compra essas nossas ideias também, né? A equipe ela tem adesão com a gente nessa expansão de conhecimento que gira em torno da plataforma. Então, já deixando aqui um abração para todo mundo, quem ajudou, quem construiu, quem fez com a gente essas histórias de sucesso, sabe que anda com a gente aí no coração também, porque é difícil, né? Seria mais fácil a gente achar que a gente só liga na tomada, né? E funciona, mas não é verdade. A gente trabalha bastante para fazer isso tudo funcionar e o cliente ficar satisfeito com a sua aquisição de tecnologia. Bom, a gente queria contar mais cases, a gente vai contar nos próximos. Hoje a gente separou 6 aqui para falar para vocês. Foi um episódio mais cheio de histórias reais, né, do uso de HubSpot. E quer falar mais alguma coisa aqui para a galera? Quer deixar algum recado, uma dica final? Bruna, cheio de dicas, tá? Não, agradecer, obviamente, toda a equipe, porque esses selos, até voltando, eles são conquistados em equipe. Então, a nossa equipe ela é muito coesa, são muitos anos aí montando e treinando equipes. E a gente, apesar de toda essa descontração, a gente leva o HubSpot muito a sério, o nosso trabalho é muito sério, porque ninguém aqui pode dispor de tanto dinheiro e tempo sem você ter um resultado real e consistente. Então, as pessoas querem ser bem tratadas, as empresas querem ter suas questões endereçadas por uma equipe madura. Então, esse sempre foi o nosso posicionamento. A gente leva muito a sério o nosso trabalho, né, para que ele realmente fique descontraído, porque você só faz isso quando você tem muita responsabilidade. É isso mesmo. Então é isso, assim, falando então um pouco mais para vocês de Tropical, de cases e de HubSpot, deixando o nosso abraço para a equipe, também para os clientes, para as empresas que apostam nessa tecnologia, a gente agradece mais um episódio do Falando HubSpotês. Até a próxima!